Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou com este piteco aqui. Foi um dos primeiros vídeos que eu realizei e coloquei no canal, que era a descrição do vídeo era como definir a linha de tronco. Então, de lá para cá, ela teve bastante brotações muito fortes, né? Os galhos com bastante força, ganhou bastante diâmetro, né? E no início não tinha estrutura nenhuma, nem um galho. Então hoje eu venho aqui fazer essa atualização. Eu vou retirar alguns galhos que saiu fora, né, do que eu desejo para a estrutura dela. Às vezes nasce 2 a 3 galhos praticamente no mesmo sentido. Então é uma planta que está com bastante saúde e aconteceu um problema. Vocês observam o galho, né, onde ele está bem posicionado, que seria o primeiro galho, nesse sentido que eu defini a linha de tronco. Aqui primeiro galho, segundo galho, só que o problema é que ganhou bastante diâmetro e acabei que eu não consegui posicionar esses galhos fazendo uma aramação ou às vezes fazendo uma poda, e acabei desleixando. E agora eu tenho que corrigir esse erro. Às vezes vou tracionar esses galhos um pouco para baixo com a aramação, mas vai ser um pouco complicado. Mas eu vou tentar conseguir resolver esse problema para não perder essa estrutura que ela vem ganhando, né, desde a primeira intervenção até agora. Vou mostrar para vocês mais de perto como está, né, a posição dos galhos, onde houve brotações. Pessoal, esse foi o problema desse galho crescer para cima sem nenhum movimento. Esse aqui já está mais posicionado. Então eu tenho que resolver esses problemas, mas essa até o momento seria a minha decisão da frente dela, desde o primeiro vídeo, né, primeira intervenção. Aqui como o primeiro galho, segundo galho, e aqui onde houve brotação, nessa parte de cima, eu vou deixar eles, né, apesar que eu vou reduzir um pouco, mas eu vou deixar eles que ficou bem posicionado para futuramente ajudar na construção do ápice. O galho de fundo ficou bastante interessante, bem posicionado também. Aqui onde veio nascer 2, esse outro galho saindo do mesmo sentido, e esse como está com menos força, eu já vou retirar eles. Esse galho também bem provável que ele vai sair. Esse galho também, na primeira intervenção, eu deixei ele para ser talvez um terceiro galho. Ele estava até bem posicionado, mas como houve brotações aqui onde eu realizei o corte, eu vou retirar
esse galho aqui também, porque ficou praticamente 3 galhos saindo no mesmo sentido, na mesma posição. É uma planta muito bruta que devemos ter bastante atenção, porque é um prazo de mais ou menos 1 mês a 2 meses. A gente já pode perder o diâmetro, né, e o time para poder fazer a aramação e o posicionamento dos galhos. Pessoal, então vou realizar essa intervenção, retirar os galhos que não vai fazer parte, né, do planejamento da estrutura que eu planejei para essa planta, e reduzir esses galhos aqui que estão bastante força, né? Vou usar a técnica cresce e corta, e vou tentar fazer o máximo possível para abaixar esse galho, ou às vezes reduzir praticamente 90% dele, e estimular essas gemas latentes aqui, para ver se eu consigo, né, trazer o galho mais nesse sentido. E vou retirar também os galhos que estão saindo no mesmo sentido, né, o galho mais fino, com pouca força, eu vou retirar também. O galho, esses que estão subindo aqui, que vai fazer parte para compor ali o ápice futuramente, eu vou reduzir eles, mas vou manter. Futuramente, aqui eu vou trabalhar esses cortes para ter uma melhor cicatrização e deixar o máximo possível imperceptível o sinal desse corte, onde eu realizei a poda drástica. You don't understand me, I feel don't leave me alone here.
Olha como ela ficou depois dessa intervenção. Eu retirei aquele galho que estava saindo no mesmo sentido desse galho e desse outro. Reduzi os galhos onde vai fazer parte da composição e formação do ápice, que seria este e esse. Essa madeira morta aqui, logo logo eu vou trabalhar ela com a micro retífica assim que chegar para mim, para diminuir, né, esse sinal desse corte aqui, né, sinal de mãos humana. Eu vou tentar trabalhar o máximo possível para futuramente ela fechar. O galho de fundo também está bem posicionado, reduzi o tamanho dele para estimular as brotações mais para perto do tronco. Esse galho aqui eu mantive. Esse outro, vinha outro galho aqui que saía no mesmo sentido desse, como esse é um galho de fundo que está bem posicionado, estava com bastante força e energia, eu mantive, escolhi, né, tomei a decisão de deixar ele. Os outros galhos, uns brotos ladrões que nasceu aqui também, eu acabei retirando. E o maior problema da estrutura dessa planta que me preocupou foi esse galho. Ele será como o primeiro galho, mas como eu deixei ele crescer demais e não reduzir, agora ficou difícil eu posicionar ele, abaixar ele mais. Eu usei essa técnica aqui de tração, ele já começou a abrir um pouco, mas aí eu deixei quieto, né? Então eu vou deixar ele recuperar. Quando houver mais brotações aqui, eu vou reduzindo ele ao longo do tempo. Então essa ficou sendo a estrutura dela depois das brotações, né? O esqueleto, o posicionamento do primeiro galho, segundo galho, o galho de fundo, né? Os galhos do ápice também estão bem posicionados. Agora é aguardar as brotações, as próximas brotações, e ir posicionando os galhos e não deixando crescer demais. É uma planta muito robusta em questão de crescimento. Se não ficar observando atentamente, você perde o time dos galhos, da aramação. Então vamos aguardar as brotações para posicionar a ramificação dos galhos secundários, terciários e assim por diante. Pessoal, então essa foi o trabalho, a intervenção realizada, reduziu o tamanho, né, desses galhos aqui, a energia deles para estimular os galhos secundários, terciários, né, e conseguir ainda manter a posição dos galhos e o diâmetro, retirar os galhos onde nasceram e não irá fazer parte da estrutura dela, os brotos ladrões. Então, e realizei essa tração, né, para tentar baixar o máximo possível desse galho, onde ele cresceu muito, né? Apesar do diâmetro dele ficou bastante legal para a espessura do tronco, mas eu queria
eu desejo, né, um galho mais para baixo um pouco do que ele está posicionado. Então eu vou guardar as próximas brotações para eu ir cortando, né, e estimulando as gemas que estão aqui mais para perto do tronco e assim conseguir um melhor posicionamento dele. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa intervenção, né, desse conteúdo e atualização dessa planta, vocês curtem, compartilha, né, se inscreva no canal. Isso vai ajudar o YouTube a compartilhar, né, a enviar mais conteúdo para as outras pessoas e isso me motivará, né, a produzir mais conteúdos. Então é isso, pessoal. Até o próximo conteúdo. Um abraço.